Eu quero fazer a pergunta, claramente como. Eu queria tentar assim, falar um pouco que papel caberia, por exemplo, a universidade nessa luta sistêmica de reformas. Alguém disputa? Você disputa? Obrigado. Então, eu sou Antônio, não estudei economia aqui, me formei agora. Então, sou o papel da universidade. Nesse papel de reformas e revoluções, me parece que a universidade é um espaço que, pelo contrário, não é sistêmico. A faculdade de economia, fundamentalmente, um local de reposição da ideologia dominante, das formas da reposição do próprio reposição capitalista. Isso e a dor, muitas vezes, quem luta contra esse modo de produção, quem luta contra as formas ideológicas dominantes, seria muito claro aqui. Esteja na sua sala de aula e pergunte por que o juro tem que subir, a quem convém o juro subir, a quem convém determinada dívida. Questione a teoria econômica oficial. Questione, por exemplo, por que a legislação tem que ser feita para um determinado mercado. Por que eu tenho que preparar para o mercado de trabalho e não para a sociedade? Então, são duas coisas então. Que papel poderia ter a universidade nesse processo de cultura? E também é um processo muito doloroso. De onde tirar força para seguir lutando? A despeito dos reveses, a despeito das dificuldades que hoje o mundo expõe. Como continuar lutando? Como continuar lutando? Yes. Perguntas? Oi, boa noite. Para quem não conhece, sou Ivan, sou do Viés, do Núcleo de Economia Política. E assim, eu vou puxar a pergunta mais para o lado econômico e tentar fazer uma abordagem que condiga mais com o cotidiano da Faculdade de Economia, né? Assim, eu vim aqui ontem, né, numa palestra sobre uma palestra de um grupo liberal, né? E assim, o que a gente percebe bastante nas discussões deles e tudo mais é que costuma se separar muito frequentemente o que é econômico do que é político, né? E que assim, eu já faço uma certa crítica, né? Acho que se a gente quer mudar a nossa realidade, a gente tem que trabalhar com os elementos concretos que a gente tem, né? E a economia não é separada da política, né? Na atual conjuntura. Não sei se algum dia poderá vir a ser, né? E aí eu escutei, né, do palestrante que falava muito sobre liberdade econômica, sobre como a liberdade econômica e do próprio empreendedorismo, né, com o Estado mínimo poderia levar o próprio pobre a consumir mais, enfim, poderia gerar uma igualdade social. E aí, ao mesmo tempo que se falou em pobre e igualdade social, e democracia e tudo mais, se falou em Milton Friedman, né? Milton Friedman é o cara que era muito amigo do Pinochet, né, dos ditadores argentinos, e que mandou os seus alunos, né, para serem ministros das economias da ditadura e tudo mais. E aí eu faço essa pergunta e solto uma provocação, né? A gente vê aí um abismo entre teoria e prática, né, no que diz respeito à questão liberal, capitalista, né, uma vez que eles pregam igualdade social e tudo mais. E aí fica a minha provocação, né, em que medida o socialismo, né, os socialistas também, né, também existe esse abismo, historicamente falando, entre teoria e prática, né? Enfim, foi meio longo, obrigado. A gente faz pouco de quantas perguntas? Boa noite, eu sou Ítalo, sou estudante de Direito e militante do PSTU. Bom, como o Renato bem falou, na polêmica entre reforma e revolução, né, visto hoje na conjuntura atual, contextualizando, que a gente vive uma das maiores crises do capital, né, onde, quando se fala em reforma, né, o que nos vem à mente e o que nos salta aos olhos são, na verdade, contra-reformas. Né? Você vê aí o Sindicato Metalúrgico do ABC propondo um acordo coletivo especial que vai usurpar o direito da classe trabalhadora. Né? A gente vê as reformas que a Troika propõe na Europa, né,
que são para retirar o direito dos trabalhadores e condená-los à morte. Nesse debate hoje, de reforma e revolução, é possível, né, nessa conjuntura, reformas que avancem, né, visto que a burguesia não está disposta a fazer reformas, por exemplo, como a reforma agrária, não interessa a burguesia brasileira fazer isso, por exemplo. Né? Se não é possível, o que fazer, né, para buscar essa transição rumo a essa transformação social, né? Transpor esses limites, quais são as possibilidades? Né? Como é que a gente vai dialogar para aquele trabalhador que no dia a dia sente sim os problemas do capital? A gente acha que ele não sente sim, quando o feijão aumenta o preço, a gente sente que alguma coisa está errada. Como buscar esse diálogo? Certo? A gente vai alimentar a esperança dele que pela via judicial ele vai conseguir garantir seus direitos trabalhistas? A gente vai alimentar a ilusão deles que pela via eleitoral vai ser possível transformar alguma coisa? Né? Então eu queria saber qual é a estratégia aí, visto que não há mais possibilidades de reformas que avancem. Né? Só mais um minuto. Eu estou vendendo um livro aqui que é Sociedade de Classe, mas tem a ver com o debate, é sério. Sociedade de Classe, Direito de Classe, né? Uma perspectiva marxista atual, que faz esse debate do direito ampliado, enfim, custa só R$20, quem quiser trocar. Vamos lá. Olha, foi o que eu disse, que eu acho fundamental. Nós não podemos abdicar da disputa desses dois caminhos. Disputar a universidade, Antônio, ou disputar o parlamento, Vitor, né? Elas estão, me parece que são tarefas que estão colocadas na agenda. Vamos lá. No contexto atual, algum de nós acha que seria razoável a gente abandonar toda qualquer disputa, por exemplo, de institucionalidades? Por exemplo, a disputa da universidade pública. Quando estou dizendo a disputa da universidade pública, não é tá nela ou não está nela, mas é a disputa dos seus rumos. O que está sendo feito aqui hoje? Me diga assim, quantas universidades públicas no Brasil reúnem, numa quarta-feira à noite, um bom número de pessoas a partir da liderança de um núcleo de economia política? Isso aqui é foto para voltar no Brasil inteiro. Não estou falando sério, eu ando muito nas universidades por aí, sou muito chamado. É impressionante isso que o Antônio colocou, é verdade. É impressionante hoje a captura por lógicas liberais, pela lógica eminentemente do mercado. Vou colocar a universidade para o mercado e acabou-se. Né? Eu tive ontem, o auditório aqui está um número muito maior que a alunos de ontem. Que bom, eu particularmente fico feliz, né? Mas o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que nós não podemos abandonar essa disputa. Esta é uma frente. Esta é uma frente importante. Essa é uma frente importante. Bem, eu fui candidato semana passada, mês passado, está no primeiro turno. Nós, né, a organização do qual eu faço parte, me permite aqui, né, fazer esse debate, nós entendemos que é necessário também fazer essas disputas, disputar esses lugares. Né? Repito, quando o Viés estuda economia solidária, e mais do que isso, ele estuda no sentido de propor, não um diletantismo, mas para compor uma agenda real, isso é disputa da universidade. Ou vocês acham que quando um conjunto de engajados professores e de engajados estudantes se reúnem em torno de um núcleo de extensão, sob com o objetivo de desenvolver estudos e ações de economia política, vocês acham que, e pensa, por exemplo, em economia solidária, por exemplo, vocês acham que a repercussão é só para fora? Quem muda talvez, me permita aqui, já que eu não sou docente dessa universidade, talvez a maior vitória, o maior ganho seja aqui dentro. Seja disputar os rumos aqui dentro. Né? Portanto, essa disputa ela é fundamental. Ela é fundamental. Segundo, bem, aquilo que o Ivan trouxe, né, das contradições entre teoria e prática, o mundo não é homogêneo, o mundo não é linear.
nós temos que entender que algumas tradições foram hegemônicas. Eu sou de uma tradição na esquerda brasileira e latino-americana que ela sempre foi minoritária. Não tenho medo de dizer. Nós combatemos, digamos assim, a tradição da qual eu me filio, combateu o nacional-desenvolvimentismo, a famosa tese nos anos 40 e 50 de aliança, né, com a burguesia nacional para uma ruptura de caráter burguês no Brasil, porque era uma esquerda que não via o Brasil, a esquerda hegemônica brasileira. Naquele momento, ela pegava os manuais europeus e trazia para cá. E ela dizia, então, que o latifundiário era o senhor feudal. E que o campesino, o trabalhador rural, era servo da plebe. E aí dizia que o Brasil ainda era semi-feudal. Gravíssimo erro, gravíssimo erro. Nós pagamos décadas por causa desse erro de leitura do Brasil. Pagamos décadas por causa desse erro de leitura do Brasil. Não é? Essa foi uma tradição. Houve outras tradições, Ivan. Houve outras tradições. Agora, pegando o que o Ivan trouxe, queria fazer um comentário. É impressionante como, de fato, os liberais, eles utilizam o liberalismo ao sabor, obviamente, dos seus interesses na história. Bem, quando é necessário dizer que tem que privatizar, diminuir o Estado, na verdade, esse papo de Estado mínimo ele também não é homogêneo. Eu não gosto de dizer, essas expressões que às vezes simplificam, elas não permitem uma boa crítica. O Estado nunca foi mínimo. Mesmo no ajuste neoliberal, ele era mínimo para uns. Ele era mínimo para a saúde, mínimo para a educação, mínimo para a universidade pública. Mas ele sempre foi máximo. Ele foi máximo do ponto de vista do financiamento do capital. Vamos pensar o seguinte, alguém aqui já leu esses artigos que estão saindo sobre o orçamento e a dívida pública brasileira e pegaram o orçamento de 2013? 2013, professor Helena, estão reservados 900 bilhões de reais para a dívida pública. Isso é transferência direta de riqueza, não estou falando de renda, é transferência direta de riqueza do mais pobre ao mais rico, por via do capital financeiro. 900 bi. Portanto, esse papo de dizer que o Estado mínimo, coisa que vale, isso é a feição ideológica. A grande vitória do neoliberalismo no Brasil foi a reforma do Estado, que eles fizeram a partir de 94 e a vitória ideológica. A sociedade brasileira, pós-ajuste neoliberal da década de 90, é uma sociedade mais à direita, mais conservadora. A grande vitória deles, portanto, Ivan, foi essa, desse ponto de vista. Agora, quando entra a crise, quem paga a conta? Aí eu pego a questão do Ítalo. Bem, nós temos que ter uma agenda, Ítalo, essa é a minha posição que eu defendo. Nós temos que ter uma agenda política que dê conta dessas duas grandes frentes. Nós podemos ter, primeiro não está dado, não é um imperativo categórico, você não pode ter reformas antissistêmicas. Depende do contexto. Por exemplo, o que a Grécia está vivendo agora, claramente, é uma disputa entre reformas antissistêmicas e sistêmicas. O que a Europa está vivendo e vai viver é isso. O que a Espanha está agora com 4 milhões de desempregados, bateu agora 25% de desemprego aberto. Isto demanda, resposta política à altura. E a resposta política vai ser para um lado ou para o outro. Qual é a resposta que a Troika, que é o Banco Central Europeu, a Comissão Europeia e o FMI estão dando? A Troika chega em Portugal e diz assim, vamos cortar os subsídios às reformas, às aposentadorias, como eles dizem. Chega na Espanha e diz assim, olha, vamos segurar o seguro-desemprego. A Espanha agora, em algumas municipalidades, inclusive em Madrid, eles estão trancando o lixo com cadeado. Foi baixar uma portaria em alguns distritos de Madrid para trancar o lixo com cadeado. Porque o empobrecimento foi tão violento, que as pessoas estão catando lixo. Coisa que não acontecia no país europeu central. Não é? Isso não acontecia. Isso é uma realidade infame e presente para nós, mas essa infâmia não havia. E muito rapidamente aconteceu isso. Qual é a resposta? A resposta da Troika é: vamos botar o Estado para coagir os pobres, destituir direitos
e contê-los. Não pode se manifestar, não pode ir para a Praça do Sol, não pode. Não pode ir para a Praça Catalunha, não pode. A função do braço armado, o tema da violência do Estado é um tema fundamental para nós até hoje. Ou seja, em todas as rupturas, né, ou se enfrenta esse braço armado, ou esse braço armado ele se parte, né? ele se dilui. Não é por acaso que o número de encarcerados no mundo cresceu tanto. Né? Para quem é do direito, sabe o que eu estou dizendo, ou seja, essa hegemonia do direito penal como regulador da vida social. É só ver agora o debate sobre o anteprojeto do Código Penal brasileiro. O que está acontecendo no debate do anteprojeto do Código Penal brasileiro é uma luta de classes típica, onde obviamente interessa a alguns setores a ampliação da criminalização de determinadas condutas sociais, interessa a nós, a outros setores, né, a não criminalização. Não por acaso o anteprojeto do Código Penal saiu com 553 artigos. É um calhamaço de crime. Né? A ideia, portanto, de que numa sociedade em crise cabe ao Estado conter os antagonismos sociais, a conflitualidade social pela via da força coercitiva do direito penal e do aparato penal. Então eu repito ao ídolo aquilo que eu disse na primeira intervenção. A questão não abandonaria a luta por reformas antissistêmicas e a disputa das possibilidades também do aparato estatal. Essa não é a questão fundamental. A questão fundamental é que hoje nós temos que ter organização política capaz de ampliar a organização dos sujeitos sem antagonismo. Vamos pensar o seguinte, com todo respeito aos ocupa Londres, ocupa Wall Street, todos os ocupam, respeito todos. Mas por que eles não geraram, muito bonito, né? A gente vê lá a Praça Zuccotti, né? Ocupada e tal. Tudo bem, se não tiver horizonte, se não tiver projeto, volta para casa. Vai voltar para casa. Esse é o problema da ausência de organização. Se você não tiver organização, se você não tiver programa, o que acontece com essas tendências que hoje estão muito em moda? Né? O que acontece? Se você não tiver capacidade de manter organização de longo prazo, com intervenção, com agenda, volta para casa. Tudo bem, a consigna, somos 99% contra 1%, ela é muito explicativa, ela é autoexplicativa. Ela diz, olha, sobretudo para os Estados Unidos da América do Norte, né? Muito pungente você sai por aí dizendo, olha, nós somos 99% contra 1%. Sim, mas o que esses 99% estão organizados, dispostos a fazer e propondo? Essa é a questão central. Portanto, o tema está menos na disputa do Estado, porque se você disputa o Estado enfraquecido como nós estamos na América Latina, qual é o resultado? É a captura. Portanto, a grande tarefa é que nós temos que estar organizados. Como diz aquela música, nós temos que estar atentos e fortes. Para mais um bloco de perguntas. Eu posso perguntar também? Só uma coisinha, professor Helena. Todo mundo assinou a lista de presença com e-mail. Isso é coisa de passar aqui para trás também. Professor Helena. Eu queria fazer 3 intervenções pontuais, cada uma delas, né? Eu gostaria que o Renato tecesse algumas considerações, né, sobre, na verdade, o Estado é monolítico, como você falou bem, né? Eu achei muito interessante que você falou que o que você vai falar não é uma conclusão, e nunca pode ser uma conclusão, porque é um processo, não é isso? E nesse processo, a gente tem visto que, dentro da perspectiva histórica que hoje está em crise, o fato é que diferentes sociedades tenham moldado diferentes modelos de Estado, mesmo na sociedade capitalista. As condições históricas, né, das classes trabalhadoras foram bem diferentes em diferentes lugares do mundo, né? Para não dar uma ideia que, essencialmente, por definição, a natureza do Estado numa sociedade capitalista é genericamente tão excludente, como na verdade ainda é no Brasil.
Gostaria que você fizesse considerações sobre isso. A outra coisa que eu gostaria de falar é o seguinte, é uma coisa que me incomoda muito, e eu queria me encontro uma oportunidade para falar isso. Estou me colocando também como cidadão brasileiro antes de tudo, né? No período da ditadura militar, muitas coisas aconteceram, muitos erros aconteceram por parte da resistência, né? Mas muita coisa desses erros, né, foram sofismados em atos absolutamente heróicos, né? E, na verdade, o que eu acho que foram atos totalmente inconsequentes. Essa é a minha opinião, né? Então, uma das coisas que eu acho um ato absolutamente inconsequente, impensado, por a esquerda tradicional não ter, mesmo naquela época ali do Brasil, como você falou bem, né? Que foi a trágica experiência das guerrilhas, né? Que parecia fadada, não é, a não dar resultados, e esse não veio o Brasil, era as condições continentais do território brasileiro bem diferenciadas de Cuba e da Nicarágua, né? Vamos chamar assim, a guerrilha lá era factível de dar resultado. A guerrilha no Brasil parecia não factível de dar resultado. E mesmo assim se embarcou, né? E mesmo assim não há uma crítica em cima disso, mas uma tentativa romântica de heroicizar isso, né? E essa é outra questão. E outra questão é o seguinte, quer dizer, nós vivemos hoje, né, numa sociedade em crise, né? E essa sociedade em crise aponta, né, para a possibilidade de uma tendência a recrudescer a barbárie, como a Roger Luxemburgo falou, né? Certo? E aí o Renato falou da dignidade humana. Me parece hoje, né, que essa questão de dignidade humana está cada vez mais substituída pela bestialização humana, em todos os níveis que se possa pensar, né? Quer dizer, nós vivemos um mundo onde o acirramento da competição, a falta de solidariedade e tudo mais, né, leva com que a ideia de dignidade humana pareça de fato realmente uma utopia, ok? Uma pergunta aqui. Boa noite. Dá para ouvir? Bom, eu sou o Neto, eu sou mestrado em Psicologia aqui do UFC. Eu queria primeiro parabenizar a fala do Renato pela beleza e pela leveza. E eu queria falar um pouco, a minha pergunta vai um pouco na questão da democracia. Você até falou um pouco sobre democracia. Eu queria lembrar algo do Nietzsche, que ele já reclamava no século XIX, que talvez a democracia não fosse a melhor forma de governo. Não necessariamente seria a melhor forma de governo. Há pouco tempo atrás, há uns 4 ou 5 anos, um filho do Che Guevara, ele fez uma entrevista que ela disse que na América Latina a democracia serve muito para legitimar a elite no poder. E eu queria perguntar para você, que tem um contato direto com essa noção de democracia na atualidade aqui no Brasil, o que é que você acha sobre a democracia, se de alguma forma ela é uma utopia ou ela é uma realidade factível? Dá para ouvir? Tem uma pergunta para fazer, né? Porque nós sabemos que a maior parte da população brasileira é pobre, não tem acesso à informação. E nós sabemos que a burguesia, a mídia, domina essa população de diversas maneiras. E tivemos até um ano atrás, umas décadas atrás, o movimento de cara pintada e do impeachment, né? Que só teve força devido à mídia. Aí eu lhe faço a pergunta: opor ou aliar-se à mídia para poder que esse movimento de reforma tenha força? Ok. A gente segue ou faz outro bloco? O que você acha?
todas as perguntas. Faz mais um. Não, meu único compromisso da noite é estar com vocês. Então, se vocês aguentarem, eu fico aqui atrás. Então, vamos fazer mais uma aqui. Tem pessoal aqui que tem outras ideias, uma cerveja. Bom, Renato, primeiramente, boa noite a todos, todas, eu sou Davi. Renato, primeiro, parabéns pela sua fala, cumpri os últimos 20 minutos dela. Eu gostaria apenas de propor uma reflexão, né, tentando alargar um pouco, saindo um pouco, talvez, do viés que tem sido colocado mais econômico. Para corroborar com a sua fala, o filósofo uspiano, Vladimir Safatli, ele dá um exemplo de um pouco do que você falou sobre esse acolhimento das contradições da nossa sociedade no Estado brasileiro. E ele exemplifica, tentando apontar que, por exemplo, a dimensão da contradição ambiental estava representada no governo Lula entre o Ministério da Agricultura e o Ministério do Meio Ambiente. A questão do trabalho estava polarizada entre o Ministério do Trabalho e, por outro lado, você tinha o BNDES e o Banco Central comandado por forças extremamente liberais, conservadoras, reacionárias. Por outro lado, você também tem a questão dos direitos humanos polarizada entre a Secretaria de Direitos Humanos e o Ministério da Defesa. Quer dizer, há certamente o acolhimento dessas contradições e o amaciamento dessas contradições. Eu queria trazer uma reflexão que era do Alain Badiou, que você conhece, que lançou um livro recentemente, dizendo que uma das tarefas dessa geração, uma das tarefas do revolucionário é trazer de volta e ressignificar o termo comunismo. E ressignificar esse termo comunismo significaria, de alguma maneira, você, de alguma forma, acirrar essas contradições ou dar visibilidade a essas contradições. Isso, óbvio, vai de encontro à nossa situação atual de amaciamento, né, dessas perspectivas contraditórias. Por outro lado, e aí uma primeira reflexão, você tem eclodido no mundo uma série de movimentos contestatórios, movimentos rebeldes, que eles possuem uma espécie de ausência de um conteúdo programático e de um método de luta e de um método de atuação. Como se dissesse o seguinte: se faz a crítica, nós rejeitamos o mundo como está, porém nós não sabemos exatamente o que queremos. Aí um outro filósofo que você conhece também, o Zizek, diz: bom, isso é um bom sinal, porque nós rejeitamos, né, o fato de não sabermos o que queremos não inviabiliza, de fato, a possibilidade de uma revolução. Então seria o seguinte, a pergunta é simples: diante desses dois quadros, né, desses movimentos que possuem uma espécie de ausência de conteúdo programático e de método, e diante de uma sociedade que acolheu essas contradições e amaciou essas contradições, como é que você percebe as possibilidades do reavivamento, talvez subjetivo, do reavivamento no debate dessas contradições, dessas diferenças, e do reavivamento das possibilidades reais de ruptura nesse universo talvez mais intelectual, mais do pensamento? Boa noite a todos. Boa noite à mesa, né? Ao Zeno, ao professor, aos meus professores aqui, todo mundo. Eu queria fazer uma declaração. Não é de amor. Eu queria declarar. Não haveria nada mais subversivo num debate sobre limites e possibilidades do Estado do que a declaração de amor. Fazendo uma revolução. Eu não me imagino. Eu não sei se é uma questão de eu ter sido treinada assim, de personalidade, eu não sei. Mas eu queria saber do Rosena, né? Se é viável um embate sistêmico. Digo, dentro do sistema, dentro dos limites do Estado, através das possibilidades dele, combatendo o que eu acho errado, simplesmente. Trabalhando, sei lá, dentro de um banco, por exemplo, seria viável um embate com uma ruptura dentro do sistema, sabe?
última parte encerra tudo. Eu acho que nós temos tempo para ter mais debate, não, Antônio? Não percamos essa oportunidade. Isso é minha sugestão. A gente tem aula agora. Eu liberei meus alunos para isso. Estamos no embate. Eu considero um debate dessa natureza mais amplo do que uma aula. Eu complementaria a pergunta da Isabela e perguntaria: é possível combater o sistema, você dentro dele enquanto Estado? Por que eu pergunto isso? Meu nome é Flávio, eu sou médico de família e comunidade e trabalhei durante 2 anos na favela do Pirambu, que na sua história está intimamente ligada à história dos Estados Unidos, pelo engenheirismo que foi feito aqui em Fortaleza, quando o algodão tomou uma grande proporção e os pobres tiveram que ser separados dos ricos. E aí, quando eu trabalhei no Pirambu por 2 anos, eu achei que eu estava fazendo as coisas certíssimas, né? Que eu era o cara, estava ali diminuindo a desigualdade social no mundo. Só que depois eu fui me questionando e me vendo como braço do Estado, que estava ali para apenas apaziguar as desigualdades, os conflitos, que enquanto isso eu estava causando uma ruptura, uma mudança significativa, radical no exemplo de vida daquelas pessoas, no modo de vida, né? E aí eu comecei a me questionar como eu trabalhava enquanto médico no PSF, que é o Programa Saúde da Família, que seria aqueles serviços dos postos, onde as pessoas devem procurar a saúde pela primeira vez. E aí fui atrás de ler e ver que alguns autores chamavam o PSF como uma política restritiva, focal, de pobre para pobre. Ou seja, na conjuntura do neoliberalismo, Conceição Washington, o Banco Mundial patrocina programas para se tratar da tuberculose, diminuir a mortalidade infantil, mas isso não vai para além de medidas que evitem apenas a morte, porque a partir do momento que você evita a mortalidade infantil, você não garante que essas crianças vivam com qualidade. E aí foi muito difícil, ainda dentro do SUS e do PSF, você combater a indústria farmacêutica. Toda semana vem 2, 3 caras bem vestidos me oferecer medicamento para que eu dê gratuitamente e depois eles possam comprar isso e enfraquecer uma política farmacêutica do SUS. Eu tenho que lutar todo dia para que entender essa contradição de que nós estamos aqui, mas a gente não luta pelo sistema de saúde. A contradição de eu ter a Unimed que está lutando pelo SUS. Né? Então, a contradição, não sei se vocês viram recentemente, de ter um Provab, e aí você vê pela primeira vez todos os alunos de medicina na rua com citral social. Eu nunca vi o centro acadêmico da faculdade tão lotado para lutar contra o Provab, que tem seus prós e contras, eu não saberia avaliar tanto, mas que era para trabalhar no SUS, no PSF, e a classe médica, os estudantes, né, os projetos de médicos, dentro da sua corporação não conseguiam fazer isso. Então eu pergunto, como, Renato? Aumentar a participação democrática, combater a crise ambiental e aumentar o conceito sobre dignidade humana dentro de um contexto desse, onde a organização comunitária também é difícil. Os conselhos são muitas vezes cooptados. E aí fica a pergunta assim, o SUS, fruto de uma reforma sanitária, conseguiu realmente fazer alguma ruptura? Ou a todo momento a gente vê essa política tendo seus recursos escassos para uma privatização. Eu canso de ter que pedir para os meus pacientes terem que fazer exames particulares porque eu sei que não veio. Né? Então eu acho que sim, dá para a gente aumentar a dignidade humana dentro dos serviços públicos, mas como ir para além disso, fortalecer esses sujeitos, já que uma organização comunitária, por dentro do Estado, da corporação médica, do sucateamento dos serviços de saúde, serviços públicos em geral, está difícil. É isso. Ok, vamos lá. Então, primeiro, eu fico imensamente feliz em ouvir essas declarações, né, de fato, das contradições que nós vivemos, né? Isabelle, Paulo, Davi, são contradições que
a vida não é só um estado que não é monolítico e não é homogêneo. A vida não é monolítica, ela não é homogênea, ela não é linear. Então a gente vai ter várias contradições como essas que vocês aqui estão trazendo. O que eu posso pensar para ajudar, não responder, mas para ajudar no debate? A gente faz política em coletivo e a partir de um determinado contexto. A ação individual, mesmo que nós estejamos absolutamente imbuídos dos melhores valores, a nossa ação individual vai encontrar um limite se ela não se junta a um coletivo. Por isso que eu falei tanto na minha primeira e na segunda intervenção, da necessidade de estarmos organizados em algum tipo de projeto político que pense a sociedade, que pense o poder, que pense esses temas que nós estamos pensando aqui agora. Por favor, eu não estou fazendo proselitismo partidário, não estou dizendo que vocês têm que entrar em partido, não se trata disso. Mas a gente não muda a vida, a gente não muda o mundo se a gente não estiver organizado. Essa é uma premissa organizada em alguma forma coletiva. E, de fato, isso que o Paulo colocou, tem absoluta sintonia com o tempo presente. Nós vivemos um tempo do hiperindividualismo, para utilizar uma expressão dos autores que o Davi havia citado. O hiperindividualismo e o hiperconsumismo. Mas é também um tempo de enfrentamentos. Olha, eu tenho 40 anos de idade. Já foi pior. No tempo da minha vida. Imagina quem lutou, tinha um amigo, um velho comunista, que era filho de um outro comunista, que quando esse meu amigo velho, já mais velho, bem mais velho que eu, reclamava da vida política em casa, o pai dele, que lutou na Revolução de 30, dava um peteleco nele e dizia assim, pior foi em 30. Né? Eu não estou dizendo aqui que o passado tem que nos inocentar, tem que nos absolver, né? Ele também não tem que nos acalentar. O tempo é um tempo que, obviamente, ele nos obriga a uma análise mais aguda da correlação de forças. E aí sobressai a necessidade de renovarmos as formas políticas. Existe uma obsolescência das formas políticas tradicionais. A forma partido, a forma sindicato, a forma associação, essas formas elas estão num processo, isso no campo contra-hegemônico, estão num processo de obsolescência. Eu não sugiro abandoná-las, longe de mim, né? Ao contrário, sugiro renová-las, sugiro fortalecê-las, sugiro que nós as façamos capazes de dar resposta ao tempo presente. Como é que vai ser a organização do mundo do trabalho, se não em organizações de trabalhadores? Agora, é claro que hoje, vamos pensar no mundo do trabalho em Fortaleza. Fortaleza, metade da população, metade da economia é informal. Me corrija se eu estiver errado. Metade da economia é informal. E nessa metade que está na economia informal, a grande maioria é de trabalhadores que têm sobre si mesmo a seguinte visão: eu não sou empregado de ninguém, eu sou patrão de mim mesmo. Quando, na verdade, ele é escravo de si mesmo. Ele está vendendo DVD pirata do Homem-Aranha na Praça do Ferreira, por exemplo. Ele não, naquele momento, ele está servindo a grande, gigantesca indústria do blockbuster, da indústria do entretenimento, da reprodução cultural e também da manutenção de determinados padrões de sobrevivência material. Agora, ele não vai entrar num sindicato como os sindicatos são hoje. Qual é o sindicato que ele caberia? Não é? Hoje. Portanto, nós temos que renovar as formas organizativas e nós temos que ampliar a sua permeabilidade, a sua capacidade de aglutinar os sujeitos em contradição com o capital. Isabelle e Paulo, ninguém faz ruptura, né, de dentro. A ruptura não sai de dentro do Estado, foi isso que eu disse no começo. Mas nós temos que utilizar estas possibilidades, seja lutando por uma saúde pública e democrática, né? Seja lutando contra, por exemplo, o capital financeiro, já que você citou banco ou coisa que vale, nós temos que utilizar esses espaços para a acumulação de forças. É óbvio que nós precisamos de muito mais gente querendo aquilo que nós queremos também. E nós hoje não somos. Não tenho resposta para isso, me perdoe. Me peço desculpas e perdão. Não tenho uma resposta fechada para isso. A única resposta que eu tenho é que a gente tem que continuar lutando
para a acumulação de forças. Tampouco eu acho que nós podemos nos deixar cair num sectarismo. O sectarismo não ajuda. Porque o problema do sectarismo, o sectarismo ele já teve seu lugar na história do século XIV. Ele foi importante no século XIV, sobretudo na Europa do século XIV, em que, de fato, ser sectário era a resposta que aquela sociedade demandava. O sectarismo hoje ele não nos ajuda. Por quê? Porque nesta sociedade, com o grau de complexidade que ela está hoje, com as possibilidades com os limites e possibilidades, não só do Estado, mas dessa sociedade, desse modo de produção, nós precisamos ampliar a nossa capacidade de interlocução social e disputar a visão social que a grande maioria da sociedade tem. O que eu quero dizer? Aí vai já linkar com o debate que o Patrick traz, que é o debate da comunicação. A grande questão é que a Unimed, o Itaú, a Globo tem uma gigantesca legitimidade. Uma gigantesca legitimidade. O Estado tem uma gigantesca legitimidade. O Código Penal tem uma gigantesca legitimidade. Não há crise de legitimidade, por exemplo, nos pilares desta sociedade. Se você achar, olha, se você chega com o clássico, né, que foi apropriado pelo Friedman, né, olha, não existe almoço grátis, o privado é melhor do que o público, o mercado administra melhor do que o Estado, é bastante provável que a adesão seja a esses postulados, seja a adesão, né, majoritária. Aí a necessidade de fazer a política, de fazer a luta contra-hegemônica. O que o Patrick coloca é imprescindível. Nós não podemos ser uma esquerda social que prescinda de um projeto de comunicação. Não dá para a gente não ter um projeto de comunicação. No início do século XX, quem era contra-hegemônico? Você tinha um jornal hegemônico, você ia lá e fazia um jornal contra-hegemônico. Hoje, você não faz uma Globo contra-hegemônica, você não faz um jornal nacional contra-hegemônico. É mais difícil. É mais difícil. E é por isso que também tem que se criminalizar esse ambiente virtual. Hoje mesmo, o Senado aprovou uma nova lei de crimes cibernéticos no sentido de também, isso vai afetar também a liberdade da rede. Então, o que eu estou colocando é que nós não estamos num contexto em que a gente possa abandonar, por exemplo, a defesa do SUS, né? Se a gente tivesse um contexto, aí de fato a gente pode dizer, se a gente tivesse um contexto que a gente dissesse o seguinte, olha, vamos amanhã detonar uma greve insurrecional, vamos socializar as plantas produtivas, o contexto, nós temos que ter essa análise, a análise concreta da situação concreta. A situação concreta, ela hoje não aponta para isso. Ela não aponta para essa situação. É do mesmo jeito que uma abordagem mais sectária da nossa parte, não estou dizendo que ninguém fez isso, mas da nossa parte, poderia nos isolar, porque esse isolamento ele não faz história. Né? Ele não faz história. O grande desafio hoje é ser uma esquerda radical de massas no Brasil. Esse é o grande desafio. Né? Ser uma esquerda radical de massas. Não é ser uma esquerda. Nós temos que imaginar. Vamos pensar o seguinte: rupturas podem ser atos de minoria. Mas o que vem depois da ruptura tem que ser ato de maioria. A história comprovou isso. Sociedades em grave crise, às vezes as rupturas elas podem ser atos de minorias organizadas, às vezes, que depois elas se tornam maioria. Se você olha, sobretudo, vamos pegar os últimos 4 séculos, né? Se você pega alguns processos de ruptura, eles advêm de processos de crise, acumulação de forças. Se a gente pega as revoluções liberais, estou falando das revoluções socialistas, se a gente pega desde as revoluções liberais, vamos pegar desde o Sans-Culotte, né, no século XVIII, você vai pegar que só se sustenta em se tornando maioria depois. E se tornar maioria demora muitos anos. As revoluções liberais, por exemplo, demoraram pelo menos 80, 100 anos para que tornasse, né, maioria para sustentar o processo. A alteração da relação de classe, ela não é simples. Tem a ruptura, que é um momento denso, dramático, de alteração profunda da qualidade das relações sociais, mas isso não esse momento de ruptura, ele é um momento que ele é precedido por um intenso processo político-social e ele é sucedido por um processo político-social mais intenso ainda. Vamos pensar o seguinte:
Marx, no século XIX, dizia que, olha, o aparato estatal existente, o aparato burguês, o direito e tal, ele tem que ser radicalmente superado, né? Superado no sentido dialético. E o aparato produtivo? Vocês já imaginaram o que seria a mobilidade numa cidade de 2 milhões de pessoas de outro tipo, por exemplo? O que seria a saúde? O que seria, por exemplo, né, a circulação de mercadoria? O que seria a educação? Gente, não portanto, quando a Isabelle diz, eu não sei se eu vou viver, eu não sei também. Ninguém sabe. É claro que no horizonte de 2012 não está apontando. As pessoas olham para 2012 e elas acreditam muito mais em teses, digamos, a respeito de todas as teses, né, carregadas de esoterismo sobre o fim do mundo, do que sobre a ruptura do processo social. Portanto, nós temos que ter uma agenda política. Que Davi traz a hipótese comunista. Ele, recentemente, o Safata também escreveu um artigo interessante, publicado no livro, chamado A Esquerda que Não Tem Dizer o Seu Nome. Eu acho que o título é bastante interessante, e ele coloca três postulados que eu acho também fundamentais. Nós temos que indicar que esses modelos, em estando esgotados, eles nos obrigam a falar que eles estão esgotados. E que, portanto, nós temos que ocupar todos os espaços para tentar criar outras formas. Agora, o que o Davi traz é um francês que influencia muito a tradição política da qual eu faço parte, chamado Daniel Ben-Said, numa obra muito interessante que eu recomendo muito a leitura, chamada Os Irredutíveis. Ele vai trabalhar assim, quais são os dilemas do tempo presente. É uma obra que tem uns 10 anos. Ele é recém-falecido, essa obra tem uns 10 anos, portanto ela não é tão antiga. E ele diz, quais são os dilemas? Ele foi da geração 68, já vou jogar com o professor Eduardo, ele foi da geração 68. Uma parte da geração 68 foi para casa e foi para o niilismo, né? Ó vida, ó céus, ó azar, né? Foi uma parte que é muito legítimo, né? Quem estava ali quem tinha 20 anos de idade, ele tinha 22 anos de idade, né? Em 68, que apostou a sua vida e foi derrotado, não é? Muitos foram para casa, enrolaram a bandeira, foram para casa. Outros caíram nas, digamos, interpretações do mundo pós-tudo, né? Pós-história, a história acabou, né? Não tem outro jeito, vamos só humanizar aqui e por aí. Outros permaneceram dizendo, olha, é possível sim que a vida social seja diferente. Ben-Said escreve Os Irredutíveis em 2000, 2001. Ele trabalha com teoremas para o tempo, dilemas do tempo presente, teoremas para o tempo presente. E ele vai falar dessa permanência da hipótese comunista. O que é isso? Ele diz, olha, os humanos já construíram um outro jeito de viver. É possível, portanto, construir um outro jeito de viver. Não só é possível, como é necessário e urgente. Porque o atual jeito de viver, sob a forma capital, ele nos levou, palavras dele, à encruzilhada infernal. É invivível. Não é suportável. Não é suportável. O que será de nós, nos próximos 100 anos, a permanecer essa gigantesca sociedade produtora de mercadorias, produtora de destruição e produtora de desigualdade? Dizem os climatólogos que não se sustenta. Dizem os climatólogos que não é possível uma sociedade carbonífera se sustentar com elevados níveis de queima de carbono. Aí eu fico vendo o debate brasileiro sobre pré-sal. O pré-sal, os estados produtores, os estados, Pacto Federativo, o pré-sal para a educação. Eu disse, nossa, como nós estamos aquém do debate. O debate era como é que a gente podia descarbonizar a sociedade, e eu vivo numa sociedade que o debate fundamental é como é que ela vai se carbonizar mais. A gente devia estar discutindo um modelo de mobilidade pública, coletiva, ecológico, e o governo diz, não, a presidenta Dilma estendeu até o final do ano a redução do IPI para motos, carros
e aí que vão bater lá no sistema de saúde em razão da tragédia que hoje é as mortes por acidentes e violências decorrentes do padrão de mobilidade urbana. Veja, portanto, que nós temos muita coisa para fazer. Nós temos muito trabalho. Assim, o Graham estava correto, é o pessimismo da análise e o otimismo da ação. Deixemos o pessimismo para dias melhores. É isso, não tem espaço, nós temos que agir hoje. Nós temos que ter concretude na ação, é hoje, ação organizada, ação coletiva. Aí não é ação individualizada, é ação coletiva, organizada, e tem que ter programa. E aí você pergunta assim, alguém perguntou, mas a gente não sabe o que quer. Saber o que não quer já é um gigantesco passo. O direito fundamental à recusa fez as mais belas revoluções. O direito à recusa. Paz, pão e terra foi a consigna de uma das mais belas revoluções. Saber o que você não quer, o direito à recusa, ele é fundamental. Não queremos uma sociedade carbonífera, estamos nos lançando a tarefa de pensar matrizes energéticas que não sejam carboníferas, por exemplo. Isso é uma tarefa gigantesca para décadas. Para décadas. Olha, nós não queremos uma sociedade hiperencarcerante. Como é que nós vamos resolver os nossos conflitos sociais? Que não seja pela via do direito penal, que todo direito penal ele é seletivo socialmente. Essa é a minha área, por isso que eu sempre me remeto a exemplos, porque estou mais próximo a esse debate de prisão, pena e encarceramento. Me perdoe. Então, é uma tarefa gigantesca também, faz parte da nossa agenda. O direito à recusa, ele vai compondo, portanto, vivemos hoje num mundo de vigilância. Todo mundo está sendo vigiado. A vigilância física, a vigilância da internet, a vigilância e da hiperpsiquiatrização do mundo. O conflito hoje, ou ele é encarcerado, ou ele é resolvido pela via também da administração química. As multinacionais da indústria da química fina nos agradecem. Portanto, o direito de recusar, a resistência criativa, ela existe. Na medida que eu resisto, que eu digo que eu não quero, eu abro as possibilidades, as portas da história para a construção do novo. Me permitam aqui um desabafo. É muito ocidental, positivista, querer ter um modelo pronto e acabado de sociedade para colocar nesse lugar. A vida não cabe nisso, né? Tinha o Vandré dizendo que a vida não se resume a festivais, ela não se resume nos nossos teoremas. Portanto, é um processo é um processo que tem, voltando à geração 68, Pierre Rousset cunhou uma frase, uma expressão que eu acho empirismo consciente. Ele diz assim, olha, nós temos que ter uma capacidade de lidar com o empírico, lidar com o real, com o pirambu, é o empírico, mas ao mesmo tempo eu tenho consciência. Qual é a consciência? Consciência de para onde me aponta esse empírico e para onde eu quero apontar a minha ação. Isso é que dá viabilidade ao embate sistêmico. O Walter Benjamin, na tese sobre história, ele vai dizer que o capitalismo não morre de morte natural. Eu acho essa frase absolutamente autoexplicativa. Olha, o capitalismo não morre de morte natural. Aquelas teses stalinistas, né, que o socialismo triunfará. Gente, não tem determinismo. É muito positivista essa abordagem determinística. Né? Não tem. A história é aberta. Talvez o maior erro da escrita marxiana teria falado os trilhos do bonde da história. Não tem trilhos. Não tem trilho. Porque o trilho está pré-determinado. Portanto, o que eu estou tentando aqui nesse diálogo com vocês é dizer o seguinte, olha,
o atual contexto histórico, ele nos obriga a sermos uma esquerda radical de massas, dado a gravidade dos nossos problemas, que nós temos que renovar as nossas organizações políticas, renovar a capacidade delas ecoarem, de fato, esse programa, ter projeto. Tampouco a gente pode cair num certo imediatismo voluntarista. Não estou dizendo que está acontecendo assim, mas vamos pegar o exemplo espanhol recente. Vamos pensar o seguinte: hoje nós estamos com um desemprego no Brasil de 8%. Vamos dizer que ele chegue a 25% por causa de uma crise. Uma abordagem imediatista voluntarista, ela favorece ao populismo de direita. Foi o que aconteceu na Espanha. Me perdoe. Quem ganhou com uma abordagem imediatista voluntarista foi a direita, que agora tem o Estado na mão para fazer, né? Chegou o grande dia, vamos cortar tudo. Por quê? Exatamente porque nós temos que ter essa capacidade de ter programas de longo prazo. E não é satisfação para si. Né? Na luta de classes, o que importa ao fim da história, repetir várias vezes essa expressão, não é a satisfação do sujeito que olha para o espelho e se diz: eu sou revolucionário. Não se é revolucionário sem fazer revolução, sabe? Né? Eu também. Não, essa é a questão. Já perguntaram isso para o tio uma vez, tem uma música do tio: qual é a tarefa do revolucionário? Fazer revolução. Quando ele não fizer revolução, ele não será revolucionário. Né? É óbvio, né? Não, é verdade, olha. Às vezes eu vejo os discursos autoproclamatórios que me incomodam, porque a autoproclamação não ajuda agora, não ajuda a olhar no espelho e se autoproclamar, de que, olha, nós somos. Não é isso que a história nos pede. A história nos pede um pouco mais de densidade, ela nos pede uma capacidade maior da gente se misturar com a própria história. Não é a gente se olhar no espelho tão simplesmente. Última questão em relação à democracia. Me parece que há palavras que são por demais polissêmicas. Democracia é uma delas. Todo mundo tem um conceito de democracia para tirar do bolso. Em nome da democracia já foram feitos os maiores absurdos. Né? Em nome da liberdade e dos direitos humanos foram feitos vários absurdos. Em nome do socialismo já foram feitos vários absurdos. Então, assim, é necessário que nós tenhamos a capacidade de dar qualidade a essas expressões que nós utilizamos. O que se pensa de democracia hoje, sobretudo, né, é a democracia parlamentar do século XVII e XVIII. Eu disse no começo que nós temos que pensar outras formas democráticas. Os levantes pós-90, que começaram com os zapatistas, né, no México em 90, um dos seus desafios era pensar como é que nós podemos ter o exercício do poder popular que não seja reproduzindo a democracia parlamentar. Seriam conselhos, por exemplo, seriam conselhos instituídos legalmente? Seriam conselhos populares, não estatais? Os conselhos estatais, eles viraram, no máximo, lugar de opinião e não lugar de disputa do poder. Mas eu não abriria mão deles. Eu não abriria, por exemplo, mão do Conselho de Saúde ou do Conselho de Educação. Mas eu não jogaria para ele expectativas que ele não pode cumprir. Ele é um lugar de disputa, inclusive de opinião. Você pode dizer: olha, lá não se disputa o poder, mas se disputa a opinião. Eu vou lá para disputar a opinião. Se eu disputar a opinião, já vai ser algum negócio. Já vai ser alguma coisa. Né? Portanto, nós temos que pensar que a nossa agenda política tem que ser uma agenda complexa, múltipla, né? Com muitos elementos. O tema da democracia é um tema fundamental para a esquerda hoje. Um tema fundamental para a esquerda. Para a esquerda que se quer radical de massa. Quais são as diferentes... Como é que eu imagino? Eu imagino que nós temos que qualificar muito a democracia representativa, mas nós temos que, desde agora, demandar a democracia direta. Por exemplo, vamos colocar aqui para perto de nós. Né? Nada nessa cidade passa por democracia direta. Nada. A expansão do Iguatemi surgiu de uma reunião entre o dono do Iguatemi e a prefeita da cidade. Aí, obviamente, isso tem repercussões políticas, né, que vocês imaginam quais sejam. Porque numa época eleitoral se faz isso. E aí a cidade não é consultada sobre nada. Sobre nada. Não há democracia direta
Não há um plebiscito sobre nada, não há um referendo sobre uma norma legal que tenha sido aprovada. Não há. Ou seja, nada nos impede hoje que nós possamos, por exemplo, ter, né, bandeiras de democracia direta. E aí, professor Helena, para fechar, ele coloca um termo aqui: diferentes estados em diferentes sociedades. É verdade. Há 10 anos atrás, eu fui bolsista de um programa que me levou ao Paquistão, à Nigéria e ao México. Cheguei na Nigéria, eu nunca vi uma sociedade tão individualista. A caixa d'água do edifício da classe média é individual. Não é possível ter uma caixa d'água comum. Não há previdência pública, portanto, todo mundo tem que ter muitos filhos. Não há previdência pública. Você se imagina assim, nossa, no Brasil, no Brasil a gente conquistou, graças à luta de muita gente, a gente conquistou, né? Desde os anos 20 e 30, o movimento de trabalhadores e trabalhadoras, fizeram essa planta industrial, né, no Brasil, sobretudo nos anos 30, 40 e 50, constituíram nas suas lutas uma previdência pública, um sistema de seguridade social. Nós atravessamos duas ditaduras e essas foram, obviamente, em razão muito mais da macroeconomia, da economia vigente do que qualquer outra coisa. Então, de fato, a luta, por exemplo, se nós hoje estivéssemos em alguns países africanos, sobretudo que estão fortemente atacados pela indústria do petróleo, como é o caso da Nigéria, por exemplo, agora na indústria da mineração, que a Vale está chegando agora em Moçambique, a pauta seria uma pauta para ampliar conquistas estatais. Previdência pública. Não tem previdência pública. Não tem sistema de saúde público regulamentado. Né? Então, de fato, o professor Helena tem razão. Não é monolítico e não é linear. Portanto, a pauta na Nigéria, a pauta no Brasil, não necessariamente são as mesmas. A análise concreta da situação concreta é verdade. Aí entra a política. Eu sei que não é a nossa matriz teórica aqui, mas uma das últimas entrevistas do Celso Furtado, né, beirando a morte, ele pergunta, o entrevistador pergunta: qual é a saída para a economia? Ele diz: o senhor, como economista, qual é a saída para a economia? Ele diz: os economistas não sabem. A saída é a política. A política como a dimensão fundamental de produção e disputa das expectativas do mundo. O que é a política desde os gregos? É a dimensão social e humana, onde a expectativa do mundo e da vida se coloca em disputa. O problema é que o mercado está destruindo a política porque ele destrói a capacidade de fazer disputa de expectativas. Qual é a disputa de expectativa que nós podemos levar hoje a um menino da periferia urbana, né, brasileira, com 16 anos de idade? Porque as expectativas que se apresentam a ele são a criminalização, o subemprego, o precariado, o pobretariado, a indústria cultural do entretenimento. Né? E ele tem que afirmar sua identidade, é nesse conjunto. Portanto, cabe a nós apresentar um outro conjunto de expectativas. Isso é defender a política como uma dimensão social em que as diferentes expectativas sobre o mundo, elas se apresentam. Aí entra a história. Finalizo com isso. O professor Helena coloca um debate sobre se a luta armada nos anos 60 teria sido a estratégia correta naquele momento. Olhando para trás, é que a gente vê que a correlação de forças era muito desfavorável. Não era possível vencer o exército brasileiro com uma guerra de guerrilha na Amazônia. Porém, sim, da diversidade territorial, tudo isso. Porém, professor, foram homens e mulheres que se lançaram de forma dramática, corajosa à história, fizeram que, naquele momento, entendiam que era a estratégia correta a ser feita. Me parece que não cabe uma análise do moral, da justeza das suas ações, mas entender que havia uma guerra de fato, de extermínio acontecendo, né? Guerra essa que até hoje não foi passada limpo. Nós somos um país que o direito à memória e à verdade ele é flagrantemente violado. Há centenas de famílias que não puderam saber o que aconteceu com seus filhos, até hoje. Eles não sabem o que
que foi feito deles, onde estão seus corpos. Por que nós temos elevados níveis de violência institucional, trazendo o passado ao presente? Por que a tortura permanece entre nós como um método largamente utilizado pelos mecanismos de segurança? Porque, entre outras coisas, a violência institucional do passado ela não foi vencida, ela foi reacomodada. Ela foi reacomodada. Portanto, quando eu ouço essa sua pergunta sobre... que é uma pergunta sobre estratégia. Se a estratégia do passado tinha sido correta. Bem, eu acho que a gente tem que ser julgado pelo que a gente fez. Né? Nós somos seres do nosso tempo. Eu os reputo também em alta conta, porque se lançaram num momento absolutamente dramático da sociedade brasileira, esses homens e mulheres que tombaram lutando, deram as suas vidas, a maioria deles jovens. Não é a estratégia que eu defendo para o tempo atual. Eu não defendo, por exemplo... Vamos pensar o seguinte, se a gente fosse enfrentar, se a gente fosse fazer uma guerra de guerrilha aqui, quem é que financiaria? Onde é que sairia? Ou seja, o tempo ele é... Quem é que faria isso? Quem de nós se lançaria a esta tarefa? E aí eu finalizo com a sua última pergunta sobre o recrudescimento da barbárie. Me parece que a ideia da Rosa, quando ela diz socialismo ou barbárie, as pessoas se ativeram muito no socialismo, na palavra socialismo e barbárie. O que eu acho mais intrigante da expressão é a alternativa, é o ou. É o ou. Mas elas dizem que não era tão na barbárie, né? Estão na barbárie, a África está mergulhada, o que está acontecendo no Oriente Médio, o que está acontecendo na Europa, está na barbárie. Isso. Agora, o ou é que ele me intriga. O ou é que eu queria chamar a atenção. Quando ela, no início do século XX, ela se expõe e diz assim, olha, não há determinismo histórico. É uma coisa ou outra. Ela diz o seguinte, portanto, somos nós os fazedores da alternativa. Somos nós os construtores da alternativa. Desse ou. Se não há determinismo, não há uma pré-determinação histórica, nós é que somos chamados a estancar o recrudescimento da barbárie. Eu ouço todo dia o Jornal Nacional dizer que não há crise no Brasil. Eu ouço todo dia a presidenta dizer que não há crise no Brasil. Eu ouço todo dia o ministro da Fazenda dizer que não há crise no Brasil, que o Brasil está salvo da crise. E todo dia eu sei que 54 jovens entre 15 e 24 anos são assassinados. 16 adolescentes são assassinados por dia nesse país. E eu me pergunto, por que eles não reconhecem que esta é a expressão da crise? Não tem crise no Brasil? Uma sociedade que gerou essa taxa gigantesca de mortandade, de destruição, que ela está se reprimarizando rapidamente, voltando. Chegamos agora ao patamar, somos a fazenda do mundo, exportando para a China. Não tem crise no Brasil. Fuga de saber, de conhecimento, de tecnologia. Terceira população carcerária do planeta. Crise urbana em todo canto. A saúde mental sendo cada vez mais demandada, a população jovem sendo cada vez mais psiquiatrizada e medicalizada. A OMS lança um relatório falando de que a grande epidemia dos próximos 20 anos vai ser de depressão. Não há crise. Não há crise. Os mercados ficam nervosos, os seres humanos são assassinados. Não tem crise. Se havia motivos, eu encerro com isso, professor. Se havia motivos para ser socialista e antissistêmico lá no século XIX, há mais motivos hoje. Só que ser socialista hoje, ser antissistêmico hoje, é mais difícil. Ele nos
demanda de nós uma capacidade mais intensa, mais densa de olhar o mundo. É ser feminista, é ser antirracista, é ser anti-homofóbico, é entender os processos de subjetivação humana, é entender a dimensão subjetiva da vida, é entender que o ser humano é classe, relação, mas ele é indivíduo, ele é sujeito a uma subjetividade, é entender a indústria cultural, é entender as vicissitudes da arte e as suas contradições. Portanto, se havia motivos para que fôssemos antissistêmicos lá no século XIX, nós temos muito mais motivos hoje para que nós, de fato, propugnemos a ideia de socialismo barbárie. E eu quero me ater ao gol. Não está certo que a barbárie vai vencer. Eu me recuso veementemente a achar que a barbárie vai vencer. De que o mundo vai ser invivível, de que o mundo necessariamente vai ser cinza, carbonizado. Eu me recuso a isso. Desesperado é aquele que não espera nada. Desesperado é aquele que não espera nada. Portanto, eu recuso o desespero. O pessimismo na análise eu conjugo com o otimismo da ação. E já que nós falamos tanto dela, eu tenho que terminar com a Rosa mais uma vez. Foi presa inúmeras vezes e tinha uma larga correspondência com Sophie Liebknecht, que era sua grande amiga. Uma das cartas, Sophie se queixa da vida. E ela, Rosa, no inverno alemão, presa da sua cela, passa um carão na sua amiga. Você vem me falar de tristeza e dor? Você vem me falar que está desanimada? Pois aqui, do fundo da minha cela escura, eu ouço a sentinela caminhar. E debaixo da bota da sentinela, eu ouço um grão de areia estalar. Isso não me dá tristeza. Eu vejo mais vida pulsando no estalo do grão de areia sob a bota da sentinela do que qualquer outra coisa. E me esqueço que estou presa no inverno alemão, nessa cela fria. Portanto, eu fico pensando nessa mulher que foi assassinada da forma mais covarde, que ela tinha uma energia gigantesca para lutar contra as formas mais vis de injustiça que lhe foram postas. Nós não temos o direito de abandonar a luta, nós não temos o direito de nos sentir cansados, nós não temos o direito de não lutar contra a barbárie. Se há um motivo para a gente permanecer vivo e reviver a nossa vida e dar sentido na nossa vida, é de fato lutar pelo bom, pelo belo, pelo justo, pela ruptura, pela capacidade de a gente fazer a história ser diferente. É isso que me anima. Obrigado. Bem, eu agradeço profundamente a presença de todos que apresentaram esse nosso debate aqui, a presença do Renato Fazenda e do professor Irene que coordenou a mesa. Muito obrigado pela participação de todos. Ao longo do semestre teremos mais debates, com certeza vão ter nossas notícias no site da UFC e notificar vocês. Muito obrigado.